Hoje a gente vai começar a passar para vocês uma prática que eu desenvolvi há uns 10 anos atrás. Comecei a pensar nessa prática há uns 10 anos atrás e deu o nome de Qigong dos símbolos. Agora, por que eu coloquei essa palavra símbolos? Né? Porque, como a gente viu na harmonização dos sopros, que a gente trabalhou durante o ano passado, na harmonização dos sopros, as imagens eram prevalentes, né? E agora a gente vai começar a se aprofundar para os símbolos, porque tanto a imagem, né, e os símbolos, eles conseguem transmitir significados que às vezes as palavras não conseguem. São a linguagem do coração. É quando você fala de coração para coração, né? E tem outro aspecto que os símbolos são modelos de, como é que eu diria, em que você pode acessar conhecimentos muito profundos, os símbolos, né? E a medicina chinesa utiliza muito das imagens e dos símbolos, que é justamente para ampliar a percepção das pessoas, né? Porque é um conhecimento que deve ser sentido, inclusive, pelo coração, né? Então, esse Qigong dos símbolos, ele tem alguns aspectos importantes. Primeiro que ele é simples, ele é muito simples. Muitos movimentos, vocês vão identificar movimentos que tem também na harmonização dos sopros, mas ele tem uma marcação de um ritmo muito forte, que é o Qi, que é a inspiração, é a entrada, e Ru, que é a saída, né? Então, esse ritmo, ele vai harmonizar o coração e vai te dar a cadência lenta do movimento. Um outro aspecto é que os movimentos vão resgatar os símbolos mais da gênese, da criação do pensamento chinês, né? do profundo da vida, né? Enquanto ao movimento em si, tem um aspecto que é importante, que são os deslocamentos dos pés. Eles vão para frente, vão para trás, vão para um lado, vão para o outro, anda em círculo. Esse deslocamento, eu sentia muita falta nesse deslocamento dos pés, que eu chamo que são os passos mágicos, né? que é um treinamento lá do Qigong na China. Ele é muito importante para a vitalidade do corpo, né? E esses deslocamentos, não tem muito desses deslocamentos em outras práticas chinesas, em que a gente fica muito num lugar só, né? Então, esses deslocamentos, que é o espaço, né? Eles, nessa prática do Qigong dos símbolos, eles se iniciam num ponto e, no final, devem voltar para o mesmo ponto. Você vai para frente, para trás, para os lados, mas, no final, você volta para o mesmo ponto. No começo, isso não acontece, tá? A gente vai andando, vai se desequilibrando, às vezes não volta para o mesmo ponto, mas é essa a ideia do retorno, sempre tem o retorno, né? Esse é o símbolo do Wu Ji. Wu Ji quer dizer
o absoluto, o indiferenciado, a unidade. Aqui vocês estão vendo que é um símbolo muito simples, em que se tenta retratar de alguma coisa que não tem polarização, que não tem diferenciação, uma coisa que é um polo único, né? E que não tem diferenciação. A partir disso, aí você tem outro, tem uma semente que nasce. Uma semente quer dizer um movimentozinho que nasce desse não diferenciado. Isso pode ser considerado uma semente pequenininha, e que dessa semente é que vai nascer a árvore. No caso nosso, é que vai nascer todo o seu ser, tudo vai nascer dessa semente. Vamos ver o próximo. Então, dessa semente, então vai aparecer o yin e o yang. Quer dizer, que do um nasce o dois, que é esse yin e yang, tá? Mas ainda está presente a semente nesse símbolo desse círculo que está no centro, que é vazio, né? Então, ele nasce, o yin e yang nasce do mesmo lugar. Esse é aquele livro do Caminho e da Virtude, eu não sei se todos conhecem, mas é o Tao Te Ching, né? Que nesse capítulo 1, ele já fala assim, que o Tao, que é com o D pequeno, né? Que é o caminho, que pode ser dito não é o Tao eterno. A virtude que pode ser nomeada não é a virtude eterna. Sem nome é a origem do céu e da terra. Com nome é a mãe da miríade de seres. Portanto, sem desejos, contempla-se as maravilhas do Tao. Com desejos, contemplam-se as manifestações do Tao. Os dois, com desejo e sem desejo, embora distintos, com nomes diferentes, distintos, nascem da mesma origem. Tanto um quanto o outro é chamado de mistério. Então, mistério e mistério, né? Os dois são mistérios. Só que tem no meio desses dois que são mistérios, tem o portal para todas as maravilhas. Ou seja, no centro desse yin yang, tem o portal para todas as maravilhas. Só que, na medida que vai evoluindo, essa semente, ela vai desaparecer, ela vai ficar oculta, ficar esquecida, né? Aí vai ter aquele símbolo lá, que não tem deixa eu mostrar aqui. A semente estava aqui, né? Agora, quando a gente faz as práticas, a gente vai... porque todas as práticas mais alquímicas, elas vão remeter a uma lembrança de onde fica esse portal para todas as maravilhas e que está oculto, né? Então, logo no começo da prática, a gente vai apontar para esse portal, principalmente entre os olhos, né? Onde a circulação da luz é o centro da circulação da luz, aqui, esse ponto aqui, no terceiro olho. Depois a gente vai apontar para o centro aqui do
do corpo de sopros. E depois a gente vai colocar a mão aqui, que é o centro da essência, são os 3 tesouros, né? E todas vamos dizer, os ditos alquímicos falam da porta estreita. A porta estreita no espaço de um pé, que é esse daqui, tá? É como se é uma porta estreita, pequenininha, porque por onde a gente deve sair. Só que ela, às vezes, a gente não acha ela, né? Então, nessa prática, tem esse ru, que é o soprar, chi, que é o aspirar, que vai para dentro. Então, nesse caso, no chi, eu estou entrando até lá no terceiro olho, por exemplo, ru, eu suspendo a mão, chi, ru, eu aproximo, chi, eu vou até o terceiro olho, ru, eu desço para o coração, chi, eu entro para o coração, ru, eu vou até aqui no baixo ventre, e o chi, eu entro para tomar contato com o baixo ventre. E assim vai se processar todos os movimentos nesse ritmo de ru e chi, né? Sendo que ru é quando eu vou para fora e chi quando eu entro. Tudo bem? A gente poderia, se não tiver nenhuma pergunta, a gente poderia fazer uma vez, né? Assim. Eu vou fazer espelho, tá? Feche os olhos. Essência.
trovão, centro, montanha, centro, lago, girar a moeda à esquerda,
alguma questão? Tiveram dificuldade, pessoal, para fazer? Algum movimento que vocês sentiram mais dificuldade? Eu queria falar que os passos são uma coisa muito importante. Parece que é fácil, mas eles são chamados de passos mágicos, porque eles são, de como eles são feitos, isso cria um campo muito grande, né? Não sei se vocês observaram que, assim, o círculo mágico, que os círculos mágicos são, peraí, deixa eu mudar só o óculos. O círculo mágico, ele tem duas posturas dos pés, né? Tem aquela postura, essa, aqui vamos supor que tem um círculo aqui, os pontos cardeais, esse é o centro. Deixa eu marcar o centro aqui. Esse é o centro, tá? Esse aqui, aqui e lá são os pontos cardeais. E na diagonal aqui, né, são as diagonais. Então, quando eu vou mandar o círculo mágico, eu vou em torno desse centro aqui, o meu pé primeiro vai everter quer dizer, o pé vai se voltar para fora do centro, tá vendo? E inverter, tá vendo aqui, não? Sim, está dando para ver. Inverter quer dizer que o pé está voltado para o centro. Aí, na diagonal, eu everto e aqui eu inverto. Tá? Aqui eu everto, inverter, everter, inverter. O Xi vai ser quando eu estou com o pé, aqui nos pontos cardeais. Quando o pé everte, é o Ru, aqui é o Xi, aqui é o Ru, Xi, Ru. E depois eu faço para o outro lado, para formar uma espiral, tá? Aqui no caso, é como se eu estivesse andando na lama. O que significa esse andar na lama? É que eu preciso enraizar bem o pé, para que esse pé seja livre para colocar no chão. Andar na lama, porque esse pé vai ver se você estivesse andando na lama, vai ver se está seguro para te sustentar. O solo está seguro para te sustentar. Aí sim que você vai deslocar o seu peso para esse pé, que enche esse lado, e você vai dar o outro passo com o pé vazio. Aí sim que você vai suspender. Então, tudo isso com o Xi, aqui é o Ru. Aí o Xi, você vai colocar esse pé. Aí, quando tiver o Ru, você vai colocar esse, né? Aí o Xi, o Ru e o Xi. Esse passo, ele é muito forte. Ele cria um campo enorme. Porque você faz uma espiral, né?
Lúcia, tem uma pergunta da Sandra. Logo no início, toca-se nos 3 pontos, o terceiro olho, coração e baixo ventre, ou só aproxima? Toca assim, Sandra, porque eu faço o Xi quando eu levanto a mão, Ru quando eu aproximo o dedo aqui entre os olhos, e quando faço o Xi, eu estou entrando, né? Então eu toco sim. Aí o Ru, aí você toca entre os mamilos aqui no coração, né? E depois com a palma inteira, aqui embaixo, com a palma inteira, eu vou envolver o baixo ventre, porque aqui é a nossa vitalidade, aqui é a nossa circulação e aqui entre os olhos é a luz, né? A circulação da luz. É importante esse ponto. Aqui está o Portal das Maravilhas, tá? Tá a porta estreita.